Olá, olá, minhas deusas! Estamos em finalzinho de fevereiro de 2026, estudando o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Aqui eu estou com o livro da capa vermelha, da capa dura, edição mais antiga. E hoje nós vamos estudar o capítulo 4, né, o Conto Manauí, que é um capítulo bem pequenininho, bem gostosinho de ler, bem simples, e que traz, na verdade, algumas reflexões a mais, né, em relação a tudo que a gente leu até agora. Mas é um capítulo também que ele é complementar ao capítulo seguinte, em que aí sim a gente pega a mulher esqueleto, que aí fala das duas faces, né, do amor, o amor como vida e o amor como morte. E às vezes a gente não quer, a gente só quer o amor como vida, só quer a parte boa, a parte da conquista, né? E não toda a parte em que o amor é enredado, né, pela mulher morte, pela mulher esqueleto nas profundezas. Então, hoje a gente vai falar sobre essa parte mais doce, que é o conto Manauê. Vocês que entraram depois, qual de vocês leu esse capítulo? Conseguiu ler? Ele é bem pequeno, né? Ótimo, Julia, Rafa, Lu, Larissa, Ângela, ótimo. É, Carol já leu também, Carol e Ila já leram esse livro todo. Estão com a câmera fechada, mas eu sei que elas já leram de capa a capa, então também faz parte de uma nova releitura. E dessa vez, reler esse capítulo também foi muito interessante para mim, porque trouxe novas abordagens, né? Esse livro é sempre muito mágico, muito oculto, tudo no momento certo. Tem gente entrando. Andrea, bem-vinda, Deusa! E aí a gente tem também, né, todo esse olhar para esse capítulo. Vocês que leram, qual a parte que mais chamou a atenção, que mais reverberou, que vocês acharam legal, não acharam, acharam um ponto interessante ou não, o cachorrinho, querendo o nome das irmãs, o que vocês sentiram? Para mim foi a astúcia feminina, né? Embora eu saiba que é uma questão de, né, várias partes da mente humana, né? Não representa exclusivamente as pessoas em si, né? Não é uma história sobre as pessoas em si, mas sobre cada um dos arquétipos, cada uma das possibilidades, né? De pensamento que nós podemos ter. O que me interessou no final desse conto é a astúcia dessas mulheres que ficavam repetindo o tempo todo o nome delas, sabendo que o cachorro estava ouvindo, para que ele fosse passar o recado. E se você parar para analisar, as grandes mentoras de tudo foram elas. Porque se elas não ficassem o tempo todo repetindo o nome, com a maior paciência, ali esperando o cachorro voltar e resolver, para, enfim, o amor da vida delas chegar, não tivessem tomado essa atitude, nada teria acontecido. Não adiantava nada cachorro correr para lá e para cá, se perder, errar caminho, roer não sei o quê. Não adiantaria. Então, na verdade, as grandes mentoras foram elas. Perfeito, realmente, é um ótimo ponto de vista. Pois, Ângela? Eu não atentei para a pergunta. Você queria a nossa impressão sobre o conto em si ou sobre o capítulo? Sobre qualquer um dos dois, você que leu tudo, o que você mais bateu? Algum trecho do conto, ou o capítulo em si, alguma parte? O que mais reverberou O lendo Manauê? conto, quando finaliza que ele fica com as duas, eu vi com um julgamento totalmente. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? É uma outra cultura, nossa, a poligamia. Primeiro, a razão, né, desconectada de uma visão arquetípica. E aí, depois, né, debruçar aqui, uma das coisas que mais me pega na página, no meu livro 148, que é a questão, na verdade, do item a sedução furtiva dos apetites. Então, o quanto o cãozinho ia, né, e pela terceira vez, inclusive, encontrou aquele monstro lá, estranho, que às vezes a gente se corrói por dentro, né, e tem muito a ver comigo no atual contexto, assim, o que eu tenho me perdido no que não, e não leva a minha individuação, entendeu? A minha descoberta, a minha integração e coisas assim, das duas Rosângelas. E fiquei me perguntando, mas aí a gente conversa depois. Perfeito, muitas questões. Mais alguém quer compartilhar? Eu vou compartilhar um pouquinho. Eu tive, no conto mesmo, assim, eu achei muito interessante, mas depois, quando eu fui ler a análise dela, eu me conectei muito com essa dupla natureza, porque eu tô lendo em espanhol, então tô com a cabeça dura aqui. Mas aí,
eu me conectei muito com essa dupla natureza, porque eu sempre senti isso em mim, que eu tenho, tipo, um lado muito responsável, muito perfeccionista, muito de uma forma e o outro lado muito diferente, e às vezes um tá muito mais no poder do que o outro, e não sei, eu levei mais para esse lado, realmente da natureza que vive dentro da gente, e como é difícil entender quem somos, né? Porque se a gente entender a gente mesmo é difícil, imagina o outro entender a gente. Então, tudo mais para esse lado. Perfeito, veja só, o mesmo capítulo, o mesmo livro, diferentes reflexões, né? Mais alguém quer compartilhar? Uma coisa que dessa vez que eu li me chamou a atenção, que não tinha me chamado a atenção da primeira, é que, levando ele para o sentido mais literal, assim, da coisa da busca do amor mesmo, da conexão, do relacionamento, elas, enquanto ele ainda está tentando descobrir o nome, né, o cachorrinho estão lá, elas já estão ficando prontas. Elas não deixam de se aprontar para esse momento. Então, quando realmente ele chega com os nomes, elas já estão prontas, né? E isso me chamou bastante atenção para o quanto é importante a gente estar pronta dentro da gente, antes de mais nada, para quando essa conexão chegar, né? E eu não tinha pensado nesse viés a primeira vez que eu li, e dessa vez ele me chamou a atenção para isso. Interessante, bem, né, bem observado. Então, já que está todo mundo, vamos ler o conto, já que esse é pequenininho, né? Colocar aqui na página. Pegar aqui Manauí. É um conto menorzinho, então eu vou lendo e aí a gente vai conversando sobre ele como a gente fez nos outros. Pode ser assim? Eu acho que fica bem legal para quem não leu, né, acompanhar o conto e a gente poder debater um pouco mais, certo? Certo, perfeito. Então, está dando para me ouvir bem? Então vamos lá. Era uma vez um homem que vinha cortejar duas irmãs gêmeas. Você não poderá se casar com elas, a não ser que consiga adivinhar seus nomes, dizia, porém, o pai das moças. Manauí tentava e tentava, mas não conseguia adivinhar os nomes das irmãs. O pai das moças abanava a cabeça e mandava Manauí embora, todas as vezes. Um dia, Manauí levou seu cachorrinho junto numa visita de adivinhação, e o cachorro percebeu que uma irmã era mais bonita do que a outra, e que a outra era mais delicada do que a primeira. Embora nenhuma das duas irmãs possuísse todas as virtudes, o cachorrinho gostou muito delas, porque elas lhe deram petiscos e sorriram olhando fundo nos seus olhos. Também naquele dia, Manauí não conseguiu adivinhar os nomes das jovens e voltou irritado para casa. Ponto. Aqui a gente já pega várias partes importantes sobre o conto, né? Então, primeiro, a gente tem a presença desse pai que não dá lugar a um noivo para a mulher selvagem que não saiba os nomes. E a gente tem o conceito dos nomes, né? Que já em si é um conceito arquetípico muito poderoso. O que significa saber todos os nomes de uma mulher selvagem? Significa conhecer todas as faces, todas as camadas. É uma relação com a mulher, enfim, com o parceiro, que a gente possa estar inteira, que a gente possa mostrar todas as nossas versões, todas as nossas luas, né? Nós já somos cíclicas, principalmente, né, quem está conectado ao seu ciclo natural. Então, nós já somos cíclicas, nós já temos diferentes fases, diferentes vozes. Temos uma fase mais anciã, uma fase mais donzela, mais jovial. Então, nós temos diferentes nomes. E também temos a mulher de negócios, a mãe, a filha, a irmã, né? Nós temos várias faces que também precisam ser contempladas por esse parceiro, né? E quando a gente está trazendo esse conto também sobre um olhar interno, a gente também observa que é preciso que, para que a gente nutra um relacionamento com o nosso self instintivo, nós mesmas descobramos os nossos nomes. O quanto a gente também está disposta a fazer esse trabalho interno. Esse Manauí, na verdade, foi só como Barba Azul interno, né? O quanto a gente está disposta a cortejar o nosso lado selvagem e dual e complementar.
e inseparável. Porque nós somos, né, consciente e inconsciente, né, a força natural e o instinto profundo. Então, a gente tem essa dualidade. E a gente também tem que aprender a nutrir a nossa dualidade. Faz sentido? Eu acho que entra Então, até na questão do que eu falei do estar pronta. É o se conhecer profundamente, para permitir que o outro te conheça, né? e ainda principalmente essa força, né, que é o pai, né, que veja, quando a gente pega o conto do Barba Azul, o predador da psique vem cortejar a donzela, a mais jovem das irmãs. E a mãe, que nem aparece no arquétipo paterno, a mãe não está iniciada e não protege essa donzela do predador. Já aqui a gente vê uma presença paterna, na energia arquetípica, o pai é uma força protetora, em que ele proíbe que ele leve as filhas dele, a não ser que ele saiba os nomes. Então, olha só que bonito, né? A gente trazer essa força também para a nossa própria vida. O quanto eu permito que uma pessoa se aproxime que não sabe os nomes. E que, como ela fala tanto no conto, o mais importante não é saber os nomes, mas é um homem disposto a aprender. Cujo self instintivo, cachorro, self cão, esteja disposto a ir quantas vezes forem necessárias até que ele tenha esses nomes na ponta da língua. E aí ele segue, posso seguir? E aí ele segue, Carol, vira saudade de ti. E aí ele segue. Um dia, Manauí levou seu cachorrinho numa visita de adivinhação. Ah, tá, volta. Cadê? Também naquele dia, Manauí não conseguiu adivinhar os nomes das jovens e voltou irritado para casa. O cachorrinho, porém, voltou correndo para a choupana das irmãs. Ali, ele enfiou a orelha por baixo de uma das paredes laterais e ouviu as moças dando risinhos e falando sobre como Manauí era bonito e másculo. Enquanto falavam, as irmãs se chamavam mutuamente pelo nome, e o cachorrinho, tendo ouvido, voltou correndo com a maior velocidade possível para seu dono, para lhe passar a informação. Então, isso aqui também traz, né, um olhar de que os nomes, eles só virão a partir da observação. Muitas vezes a gente quer que esse nome seja dado. Que o pai diga, essa é minha filha fulana, essa é minha filha cicrana. Mas não. É preciso a observação. É preciso a contemplação. E o quanto nós estamos dispostas a observar os nossos lados e as nossas faces. É preciso a convivência no relacionamento. Eu preciso estar aqui trazendo, né, para a conexão amorosa, eu preciso estar numa relação em que essa pessoa esteja disposta a me ver passar por essas fases. Esteja disposta a parar e apenas observar os meus personagens, as minhas personas interagindo. E não encontrar isso pronto. Olha, eu sou uma mulher que tem autoconhecimento e eu me conheço bastante, eu vou te explicar então como é que eu sou. Na verdade, eu sou assim, eu faço assim, eu falo assim. Pronto. Na verdade, eu sou assim, eu faço assim, eu falo assim, é isso que eu sou, eu estou te explicando porque é assim que é, se você quiser, ótimo. Então, a gente precisa entender que alguns movimentos vão requerer a convivência, a construção, né? Que aquilo, a conexão, ela vai sendo nutrida ao ponto em que a observação cotidiana e atenta por baixo da tenda, né? Ele consiga, então, descobrir os nomes. E aí isso vai um teste de persistência para o masculino e um teste também de persistência e confiança para nós, que queremos tudo tão pronto. A gente também, às vezes, não tem paciência de ensinar. E não é ensinar, gente, no lugar de educar e tá aí adestrando o homem. Não é desse lugar, jamais. Mas é do lugar de entender que para ter uma relação com uma mulher selvagem, não tem um manual em que eu passo para esse parceiro ou parceira. Eu não tenho como simplesmente entregar na mão dele um roteiro. Eu preciso ensinar sobre mim mesma, porque eu sou única e porque ela loba habita em mim de uma maneira transformadora. Então, o quanto eu também estou disposta a ensinar as pessoas da minha convivência, às vezes até amizades mesmo, sobre mim.
Eu quero que a pessoa apenas adivinhe. Ela venha pronta e adivinhe como é que eu funciono no piso do meu calo. Faz sentido? E aí o que acontece com esse cãozinho? Perfeito, perfeito. E aí o que acontece com esse cãozinho tão feliz, tão radiante, que agora ele descobriu os nomes, estava palmas pro cãozinho. Primeiro e segundo também, né? Trazendo a questão do cãozinho, como o livro aborda, aqui na verdade é o self instintivo do homem, né? Então, na mulher, Clarissa traz a loba, no homem ele traz o self cão, no sentido também arquetípico de ser leal, feroz, de ser protetor, de ter esse self cão no olhar instintivo do cão, né? Não desse cão doméstico, mas no olhar instintivo, né, do cão ao se relacionar. No caminho, porém, um leão, e aí a gente vê uma força arquetípica gigantesca, né? Uma força externa muito poderosa. Havia deixado um grande osso ainda com carne perto do caminho, e o minúsculo cachorrinho sentiu imediatamente o cheiro. Não pensou em mais nada e se desviou mato adentro, arrastando o osso. Ali, ele lambeu e mordiscou o osso com grande prazer, até que todo o sabor desapareceu. Ah, o pequeno cãozinho de repente se lembrou da tarefa esquecida, mas infelizmente ele também havia esquecido os nomes das moças. E aí, quando ela traz essa parte, ela traz exatamente aquilo que Rosângela estava falando, né? Os nossos apetites, os desejos da alma que fazem com que a gente se desvie da relação mais profunda com o self instintivo. Quantas vezes a gente está construindo uma relação amorosa legal e aí a gente se distrai por outras atividades, começa a trabalhar demais e não tem mais tempo, ou começa a ter medos, ou começa a dizer, acho que não é isso que eu quero para mim, e começa a trazer mais dor e confusão nesse processo. A gente se distrai. Porque um ponto muito importante desse conto, que eu quero que vocês também tenham esse olhar, é que até agora a gente trabalhou o contato com a loba. Como é que eu atraio La Loba? Como é que eu junto meus ossos? Como é que eu encontro La Loba? Como é que eu enfrento Baba Yaga para estar com La Loba? Como é que eu resgato La Loba? E aí esse conto, ele traz o retorno disso. Porque não é apenas sobre encontrar o self instintivo, mas é sobre ser capaz de sustentar isso que se encontrou e se descobriu e trazer à superfície. O quanto eu consigo sustentar a memória daquilo que eu descobri no meu self instintivo. Eu faço uma meditação, um processo terapêutico, um processo de cura e eu acesso uma consciência libertadora. E depois, como é que eu coloco essa consciência na matéria? Como é que eu venho para o consciente? Como é que eu saio do inconsciente profundo para o consciente, para a vida, para o cotidiano, para a realidade? Porque o moço muito grande, apetitoso, ou a torta de nozes que ele também encontra, a gente sempre vai ter, sempre vão aparecer novas tentações. Na hora que você diz, eu vou sair desse emprego, eu vou acreditar no meu sonho, eu vou trabalhar nisso, aí seu chefe vai te promover. O universo faz essas coisas. O quanto eu consigo resistir às tentações em prol do meu self instintivo. Isso também é esse conto. Então, não é mais só sobre encontrar La Loba, ser capaz de ver, conversar com ela e sustentar essa realidade. É também sobre ser capaz de ver e trazer isso. Certo? E aí ele diz: por isso ele correu de volta à choupana das gêmeas, e dessa vez já era de noite, e as jovens estavam passando óleo nos braços e pernas de uma da outra, e se arrumando como se fosse para uma festa. Mais uma vez o cãozinho as ouviu chamando-se mutuamente pelo nome. Ele deu pulos de alegria e estava correndo pelo caminho afora na direção da choupana de Manauí, quando do meio do mato veio o aroma de noz moscada fresca. Ora, não havia nada que o cachorrinho adorasse mais do que noz moscada. Por isso, quem julga, né? Não julgo ele. Por isso, ele se desviou um pouco do caminho e correu para o lugar onde uma bela torta de laranjas estava esfriando em cima de uma tora. Bem, logo a torta já não existia mais, e o cachorrinho tinha um adorável hálito de noz moscada. Enquanto trotava de volta para casa, com a pança cheia, tentou pensar nos nomes das moças, mas mais uma vez os havia esquecido.
E aí são as distrações do caminho. Então, quando ele chega nas moças, elas já estão se arrumando para um casamento. Então, isso também traz um olhar de que quando o self masculino começa o processo de se questionar os nomes, porque, veja, Manaui poderia desposar qualquer mulher, certo? Tanto que no final ela disse que ele casou com uma das duas, conquistou duas das donzelas mais belas da região. Então, dá a entender que tinham outras igualmente belas. E ele focou nessas. Ele queria casar com essa dualidade, com essa mulher dual, com essa mulher, né, visceral. Então, a gente já traz, né, esse olhar de que, durante todo esse movimento, elas começam a esperar certas de que ele vai descobrir os nomes. Ele vai acertar os nomes. E isso é uma relação de confiança, porque elas começam a se preparar para quando ele estiver pronto, porque quando ele está pronto e tem os nomes, elas também estarão prontas. E quando a gente começa a construir um relacionamento, a gente tem que ter esse olhar, tem que conseguir ver o momento em que eu estarei pronta para essa conexão efetiva e vejo que esse homem, essa pessoa também estará pronto para que a conexão aconteça, para que a gente case. Um termo arquetípico, o casamento é a união, é o contrato erguido. Certo? Gente, tranquilo até aqui? O que vocês acham? Estão silenciosas hoje. É porque Manaus é tranquilo, né? Quero ver esse silêncio de mulher esqueleto. Mulher esqueleto maravilhoso. Esse conto, ele me dá uma certa rilia, me dá um nervosinho, assim. Desse vai, Por quê? vem, vai, vem, vai, vem, e não vai, e não consegue. Ele me deu, todas as vezes que eu li, ele me deu uma riliazinha, um negocinho dessa. E o cachorrinho levado. Oh, meu Deus do céu, vai ou racha, né? Quando eu imagino esse cachorro, eu fiz uma arte no GPT, né? Que eu até mostrei para a Aline, ficou linda, do Manauê. Escolhi um Manauê todo forte, másculo. Vou botar no grupo daqui a pouco para vocês Babado, verem. Manaus, que ela colocou. Há um Manauê daquele na minha vida. E aí ele com um Beagle no colo, sabe? Porque o Beagle é isso. É aquele cachorro. Quando eu penso nesse cachorro, eu falo, só pode ser um atropelado, um atropelado de um Beagle, porque só um Beagle para fazer uma droga dessa. Entendeu? É um Beagle ou um Golden Retriever. Então tem que ser um cachorro assim, bem estabanado, bem desesperado. Aí eu botei um Beagle, que é um cachorro que é aquilo, que é a fofura, tem essas coisas todas de você querer matar e querer amar ao mesmo tempo. Eu vou mais no Beagle, eu vou ficar com ele no arquétipo também, porque ele disse que o cachorro é pequenininho e o Golden é grandão. Então, vou mais pro Beagle. Então, é esse o olhar. E aí, mas aí, o que acontece? Finalmente, o cachorrinho tornou a voltar correndo até a choupana das irmãs. E dessa vez, as irmãs estavam se preparando para se casar. Ah, não, pensou o cachorrinho, quase não tenho mais tempo. Veja, o cachorrinho não desiste, porque o certo instintivo é algo persistente. Gente, vocês conseguem fazer um paradoxo muito claro do Barba Azul para esse? Olha o esforço do Manauí. E olha a ilusão do Barba Azul. Porque o cachorrinho é o Manauí, então é o self-instintivo dele. Ou seja, ele está insistindo em descobrir, lutando contra os seus próprios. Por mais que ele se desvie, né, através dos apetites, ele retorna ao foco. E isso faz parte, nada mais, nada menos, do que a capacitação e desenvolvimento psíquico desse homem. E elas não estão dizendo, olha, leve o nosso nome para o seu dono, leve o nome para ele, que nosso nome é esse, guarde esse papel, que é um conto. Elas poderiam fazer isso, né? Poderia estar escrito isso. Não, elas apenas estão seguindo os ritos enquanto ele faz o esforço. Elas não interferem, elas não facilitam, elas não botam o cachorrinho no braço, elas não escrevem num papel, que é algo que arquetipicamente a gente teria uma materialização daqueles nomes. Elas sussurram.
Ele escuta por baixo, elas apenas sussurram o nome. E o esforço vem dele. Que no Barba Azul é completamente contrário. O Barba Azul, ele leva ela para a floresta, coloca os doces umas comilanças, ela se deslumbra com as possibilidades de prosperidade de tudo que ele ia dar a ela, e é isso. Em momento nenhum ele tenta se conectar a essa mulher, descobrir as forças dela, nada, ele não tenta. Pelo contrário, ela até fala do Barba Azul aqui, né? O Barba Azul não admite a natureza dual, ele quer a natureza estável da mulher. Ele não admite as outras faces. Ele não admite a mente questionadora do feminino. Ele quer apenas o congelamento. O Barba Azul quer a beleza estática, a esposa ali que vai estar cuidando de toda a casa enquanto ele viaja, ele não quer a natureza instintiva do feminino. Ele não admite o relacionamento da mulher esqueleto. Ele só quer a vida, ele não quer o lado morto do amor. E quando as irmãs se chamaram pelo nome, ele guardou os nomes na mente, saiu em disparada, com a determinação resoluta e absoluta de que nada iria impedi-la de transmitir os preciosos nomes a Manauí imediatamente. O cãozinho vislumbrou caça pequena recém-morta no caminho, mas a ignorou e saltou por cima dela. Olha o selfie fortalecido sobre os apetites. Por um instante, pareceu-lhe sentir o aroma de noz moscada no ar, mas ele o ignorou e preferiu continuar correndo na direção da sua casa e do seu dono. No entanto, ele não contava com a possibilidade de um estranho de negro, aí a gente volta para Vasalisa, né? Albedo, Rubeiro e Negredo, a gente tem novamente a face morte se revelando, saltar do mato, agarrá-lo pelo pescoço e sacudi-lo ao ponto de seu rabo quase cair, pois foi o que aconteceu. Diga-me aqueles nomes, diga-me os nomes das moças para que eu as possa conquistar, gritava o estranho o tempo todo. O cãozinho achou que ia desmaiar com aquele punho lhe apertando o pescoço, mas lutou com bravura. Ele rosnou, arranhou, esperneou e, afinal, mordeu o estranho entre os dedos. Os dentes do animal picavam como vespas. O estranho berrava como um búfalo indiano, mas o cãozinho não o soltava. O estranho correu pelo mato adentro com o cãozinho pendurado numa das mãos, agarrado na mão dele, mordendo. Solte-me, cãozinho, e eu o soltarei, implorou o estranho de negro. Não me volte por aqui, rosnou entre dentes o cãozinho, ou não verá mais a luz do dia. Que beagle bravo, né, minha gente? Que beaglezinho furioso. Muito bravo, muito bravo. Mas o E Beagle, assim, eu odeio um Beagle por causa disso. O Beagle é bom de briga. Ele briga com um cachorro grande. Ele sai, às vezes, todo com a orelha caída, mas ele é, ao mesmo tempo que ele é brincalhão, farfalhão, ele briga. Se der mole, ele morde, morre de arrancar. muito veloz. Muito veloz, né, Júlia? E aí ele disse, ou não verá mais a luz do dia. E assim o estranho fugiu pelo mato, gemendo enquanto corria. O cachorrinho prosseguiu, meio mancando, meio correndo, pelo caminho, até encontrar Manauí. E aí, vamos lá. Ele enfrentou os desejos dele. Ele enfrentou os apetites, ele aprendeu a pular tudo isso e a manter a intensidade do que ele encontrou nos nomes firme. Mas aí ele passa pelo teste final. Porque não basta saber os nomes das irmãs, não basta ser capaz de memorizar esses nomes, é preciso lutar para protegê-los. Porque se esses nomes caíssem em mãos erradas, ela diz um trecho aqui bem bonito, que saber os nomes é saber tudo sobre a mulher selvagem. Deixa eu ver se eu acho. Que o cãozinho luta como se disso dependesse da sua própria vida. Às vezes, o único meio de aprendermos a nos manter fiéis ao nosso conhecimento profundo resulta do surgimento desse estranho à nossa frente. Somos, então, forçadas a lutar pelo que prezamos, lutar para ter firmeza naquilo a que nos dedicamos, lutar para superar nossas motivações espirituais mais superficiais, o desejo de sentir maravilhoso, lutar para terminar o que iniciamos. Quem quer que possua esse conhecimento sobre os nomes tem um poder equivalente ao da própria mulher.
O cão lutou para transmitir esse poder ao homem digno, Manauí. A transmissão do poder às mãos certas é tão importante quanto a descoberta dos nomes. Então, a gente também tem esse olhar de descobrirmos esses nomes, descobrirmos o nosso self, as nossas faces, as nossas camadas, né? Quem eu sou? Né? Ele diz que para descobrir os nomes faz duas perguntas, né? O que você quer e o que deseja o seu self mais profundo. O que você quer seria a resposta da primeira irmã. E o que deseja o self mais profundo, que é o consciente, deseja o self mais profundo, o inconsciente. Olha que pergunta potente para a gente fazer entre si, para se fazer uma amiga. Porque esse Manauí, ele pode ser o homem ideal, mas também pode ser a amizade ideal. O quanto a gente consegue nutrir uma amizade genuína com mulheres selvagens, já que nós somos tão profundas e complexas. O que deseja o meu self mais profundo? Sem os medos. Fala, minha deusa. Tem uma parte aqui que eu não encontrei, mas que fala dessa questão do amor, né? Que você está falando em relação a outra pessoa, seja né, a relação amorosa ou de amizade, que é um amor transformado. Mas também fala do amor próprio, né? Fala de sermos tudo um só, né? Como Barba Azul. E também me pegou, assim, porque é fácil a gente dizer do amor com o outro, mas como é que é esse nosso amor aqui com a gente mesma, né? Sim, sim. Né? O quanto eu sou capaz de sustentar o meu conhecimento selvagem, o quanto eu sou capaz de sustentar o meu vínculo comigo mesmo, o quanto eu sou capaz de lutar para proteger os meus nomes quando eu vejo que alguém vai tentar acessar uma parte minha que essa pessoa não é digna. Então, eu também preciso aprender a morder e ter dentes afiados como vespas. Porque senão, às vezes, eu acabo não tendo nem o arquétipo pai, que impede essa corte, nem o arquétipo tão protetor, que é quem vai tentar descobrir as minhas faces. O quanto eu me empenho em descobrir as minhas próprias faces. Eu me empenho como esse cãozinho, eu tento várias vezes, apesar de não ter conseguido, apesar de não ter, eu tenho uma face artística, Aline, e eu gosto muito de trabalhá-la. Eu tenho lutado por ela e insistido novamente, ido 1000 vezes perguntar o nome dela. Ah, mas eu estou um mês sem pintar. Pinta hoje. Uma face que dança? Quais são os meus nomes? Uma face que costura, uma face que desenha, uma face que ensina, uma face que ritualiza, uma face bruxa. Quais são os meus múltiplos nomes? Porque aqui ela coloca dual, 2 nomes, 2 irmãs gêmeas, mas nós não somos apenas 2 nomes. Nós somos as infinitas faces da deusa, né? Então, são muitas camadas do feminino pleno. A gente já passou aqui, passou por Baba Yaga, passou... Será que a gente está numa relação que a gente está pronta para encontrar nossa Baba Yaga? Nossa versão morte, que impõe limites claros? Nossa versão selvagem, que quer correr livremente por aí, viver, sentir, amar e tocar e estar viva? Nossa vasalisa, se conecta à intuição e ouve com sabedoria. E aí, então, ele, muito embora seu pelo estivesse sujo de sangue, suas mandíbulas doessem, os nomes das jovens estavam bem nítidos na sua mente. Ele agora aprendeu a lutar para proteger os nomes. Essa é a parte mais bonita do companheiro. É quando a gente está numa relação consigo mesma, ou numa relação de amor-amizade, em que a gente encontra alguém que luta para proteger aquilo que é valioso para a gente. Os nomes estavam bem nítidos na sua mente. E ele se aproximou de Manauí, claudicante, mas feliz da vida. Manauí lavou os ferimentos do cãozinho, e este lhe contou toda a história, assim como o nome das moças. Manauí correu de volta até a aldeia das moças com o cachorrinho nos ombros, e as orelhas do cachorro dançavam ao vento como rabos de cavalos. Quando Manauí chegou até o pai com os nomes das filhas, as gêmeas receberam Manauí completamente vestidas para viajar com ele. Elas haviam estado à sua espera o tempo todo.
Foi assim que Manauí conquistou duas das donzelas mais belas da região. E todos os quatro, as irmãs, Manauí e o cãozinho, viveram juntos em paz por muito tempo. Que bonito, né? Esse conto é muito gostosinho, né? Ao mesmo tempo que eu entendo inicialmente quando eu li as duas irmãs e tal, mas realmente são tanto que são as gêmeas, são as duas partes de uma mesma mulher, né? Na verdade, a gente tem muitas faces, mas ali seria a retratação de dois lados daquela mulher, tanto que o cachorro fala, o cachorro não, o conto fala que uma era, aliás, o cachorro percebeu isso, que uma era mais bonita, a outra era mais sensível, né? Mais delicada. Então, são as várias possibilidades, né? Que cada uma de nós carrega dentro de si. E uma das coisas sobre nome que eu também achei legal, assim, que me veio agora, principalmente na cultura nórdica, o nome, ele representa a origem da pessoa, né? Quando o nome, ele retrata a família, de onde vem, ou às vezes o que faz, ele retrata a história da vida daquela pessoa antes mesmo dela nascer, ou seja, a história de toda uma família, de toda uma geração, ela carrega significados, muitas vezes tem significados religiosos, então, para além dos nomes serem essa questão de conhecer, né, seria também conhecer essa história dessas mulheres, que no caso seria né, as diversas faces de uma mesma mulher, então é conhecer ela de uma forma mais profunda, de fato, e que seria a postura que esse pai quer, né? O pai quer exatamente a postura de um homem de um companheiro que vai conhecer os lados delas e amá-las dessa forma. Conhecer como elas surgiram, quem são, de onde vieram, e assim amá-las por inteiro. Isso mesmo. E saber que ele, mais do que amar, ele é capaz também de protegê-las, né? Ele passa a ser um verdadeiro homem selvagem para a mulher selvagem. Então, ele é o homem, como ela traz nos termos, né? Ele é o homem capaz de se conectar a essa mulher, porque ele também tem o self instintivo nutrido. Ele pega esse cão, ele limpa o cão, ele acolhe o cão e leva o cãozinho nos braços. Então, ele também tem esse self instintivo vivo, nutrido, atento. E aí é onde fica também um grande desafio, né? Porque é nutrir o nosso self instintivo e numa relação estar com uma pessoa que também esteja tentando nutrir a si mesma, que esteja também tentando encontrar um self livre, vivo, forte, não domesticado. Pode falar. A frase que, assim, eu vou escrever para mim é a lembrança da verdadeira tarefa e sua repetida recordação dentro de nós mesmas, no estilo de um mantra, nos devolverá a consciência. Porque toda mente, mesmo saudável, é suscetível a se desnortear, né? Segundo o texto, assim, eu achei isso é, bem, bem incrível, porque é tão óbvio e a gente não faz, né? Quer repetir, e o cãozinho, né? São 3 vezes que vai, então, às vezes não é, o processo não é assim, ou como disse Carol, não é vai logo, entendeu? Tem todo um rolê de vai, volta, vai, sobe, e aí compara, né, esse processo com a questão, uma atividade de excitação sexual, que você vai e você tem que continuar. Se você parar aqui, tem que recomeçar tudo de novo. Então, esse processo de se autoconectar tem que ser repetido todos os dias, né? Sim. Porque, para mim, ela... calou o amor, entendeu? Por isso que eu estou falando mais sobre isso, assim. Eu acho que eu estou num processo... E casou com uma conexão com a terapia que eu fiz semana passada, né? A terapeuta falou assim, você está perdendo tempo com o quê? Que não leva para lugar nenhum? Aí eu fiquei com a cara do cachorro, assim, sabe? Liberando ilusões. Então, também é esse olhar, né, de que ela fala, né, a gente é como se fosse uma excitação sexual, porque
vai. Se alguma coisa atrapalhar ali a conexão, aí o tesão desce, a gente tem que começar de novo. Então, se a gente está perto de um orgasmo, alguma coisa atrapalhar o mental ali, a gente perde aquele momento e aí precisa recomeçar. E aí isso também é assim na relação com esse self, na relação com essa memória, né, dos nomes. Às vezes a gente está com, eu vou colocar meu projeto para rodar, eu vou colocar minha nova vida, eu vou manifestar o meu desejo, eu vou conseguir meu sonho, cada um com a sua questão. Eu vou, e aí, oi? E aí essa energia baixa. Eu tenho que começar de novo, a minha energia criativa, a nutrir minha energia de manifestação, a acreditar em mim de novo, acreditar que eu vou conseguir de novo, voltar lá na cabana para saber os nomes. E aí, às vezes, nesse processo, a gente cansa, né? A gente se perde tanto nos apetites que se cansa de estar ainda no inconsciente profundo e voltar à superfície de mãos vazias. Vai no inconsciente profundo, medita, faz uma meditação, uma terapia, um respiro, um ritual, e aí volta para a superfície de mãos vazias. Então, a mesma energia e empenho que é colocada para a gente mergulhar no que deseja o nosso self profundo, também tem que ser colocada para trazer isso. É preciso força para puxar a mulher esqueleto e tirar ela do fundo do mar. Então, também é isso, olhar, a gente tem que se manter mais forte, com mais coragem, com mais incentivos, com mais propósito. É tanto que ele pensa que elas já vão casar e que ele não tem mais tempo. Fala, Deusa. Eu fiquei pensando agora, assim, não tinha me vindo isso antes, não, mas com relação ao nome, isso não é uma linha muito tênue entre um ego, de você ficar preso naquele ego de dei um nome a essa coisa, então é isso e pronto, e talvez até, sei lá, mais forte. Tipo, eu sou assim, e meio que numa paralisia em algo que poderia ser mutável, e não se permitir, tipo, ir transformando, e mudando, e meio que no fluxo da vida. E uma outra parte também é, tipo, não ser, tipo, se a pessoa descobre esses nomes, se alguém descobre esses nomes quando o cachorro estava lutando ali, ou, sei lá, na vida real. Não seria dar muito poder ao outro sobre a gente, sendo que a gente poderia se controlar, tipo assim, a gente tem um controle sobre o que pode ou não nos atingir? Não sei. Ver essas duas reflexões sobre poder e ego. Tem uma parte aqui do livro que ele fala assim: dar o nome a uma força, uma criatura, uma pessoa ou a um objeto tem algumas conotações. Nas culturas em que os nomes são escolhidos com cuidado, pelo seu significado mágico ou auspicioso, saber o verdadeiro nome de uma pessoa representa conhecer a trajetória da vida e os atributos da alma daquela pessoa. Então, quando ela fala aqui do nome dessas irmãs, vai mais numa conotação dessas aldeias em que os nomes eles traziam o significado da família, eles traziam um simbolismo. Então, já traz um campo muito mais profundo do que só chamar pelo nome atual. E o motivo pelo qual o nome verdadeiro é muitas vezes mantido em segredo está na proteção do seu dono, para que ele ou ela possa crescer e cumprir o potencial do nome, e na proteção do próprio nome, de modo que ninguém o avite ou prejudique, e assim para que a autoridade espiritual de cada um possa se desenvolver até suas proporções plenas. Nos contos de fada existem outros aspectos relacionados com o nome, que é o que está em Manauí. Embora haja contos nos quais o protagonista procura pelo nome de uma força malévola, a fim de exercer poder sobre ela, é ainda mais comum que a procura pelo nome tenha como objetivo invocar a força ou a pessoa, chamá-la para que se aproxime e entrar num relacionamento com essa pessoa. Então, quando ele fala dos nomes, não é tanto sobre conhecer qual nome para ter poder, porque poderia ter, por isso que ele tem que ser digno. Permitir que uma pessoa acesse os nomes é dar poder a ela, sim. E dar um poder que pertence exclusivamente à mulher selvagem. Quando eu deixo uma pessoa saber os meus nomes, eu estou sim dando poder a isso. Por isso que essa pessoa realmente tem que merecer e aprender a ser uma guardiã, já libero, e aprender a ser uma guardiã desses nomes. Ela não pode apenas receber os nomes, ela tem que aprender a guardá-los, apesar de qualquer estranho que a baculeje ali, saculeje, balance
e ela acha que vai desmaiar. E o segundo aspecto sobre esses nomes é entender que aqui a gente traz um simbolismo muito mais profundo, porque eu não posso estar num relacionamento pessoal ou, né, humano em que essa pessoa não possa invocar minhas verdadeiras faces. Porque senão eu vou estar sempre lidando com uma barreira. E não existe conexão genuína. Da mesma forma que eu não quero estar com... Eu sei quem ele realmente é, que ele tem sempre uma face oculta inacessível, uma face oculta que eu não conheço, eu quero ter pleno conhecimento, convicção do meu parceiro. Para isso eu preciso invocar seus nomes. Invocar todas as faces desse homem. Conhecer o self instintivo dele, conhecer os limites dele, saber quando é que ele rosna. Vamos lá. Júlia, colocou primeiro. Eu acho que isso entra até numa questão, que até a Lu trouxe a questão do ego, mas isso eu acho que entra até na questão da vulnerabilidade. A gente precisa dar poder para uma pessoa sobre a gente, para a gente se relacionar. Porque é nesse momento que a gente acessa a nossa vulnerabilidade. A gente não vai se relacionar numa relação saudável. Isso é uma lição que eu tô tendo recente, assim, na minha vida. Eu não vou ter relações saudáveis se eu não permitir que a pessoa tenha, sim, poder sobre mim, que ela me atravesse. Porque, inclusive, quando ela me atravessa, eu também conheço meus nomes. Eu também acesso meus nomes. Então, é importante que a gente permita que a pessoa provoque o nosso ego, acesse nossa vulnerabilidade. Aí eu acho até que, dentro dessa dualidade, desse conto que ele traz, né, das duas irmãs, uma coisa que eu sempre soube desse conto, na dualidade, é a questão até da razão e da emoção. Que a gente vai estar sempre transitando mesmo entre essas duas dualidades, e principalmente quando a gente se relaciona e se põe para o outro, é nessas duas coisas que ele vai mexer, ele vai confrontar a nossa razão com a nossa emoção. Então, não necessariamente quando a gente dá poder para o outro, a gente está errando. Na real, a gente está acertando, a gente precisa disso para se relacionar, entrar em contato com essa parte da nossa vulnerabilidade, né? Isso. Tanto que tem um trecho que ela fala sobre um conto que são os pauzinhos, né? Que o homem deu 2 pauzinhos, colocou para a família, cada um quebrava um pauzinho, mas os pauzinhos juntos ficavam inquebráveis. E aí ele fala, né? Ninguém consegue quebrar os pauzinhos quando eles estão juntos. Temos força quando nos juntamos a outra pessoa. Quando estamos juntos, não podemos ser quebrados. Então, também tem essa vulnerabilidade. O que a gente fala sobre ceder poder, não é ceder poder e controle. Eu vou ceder poder e controle se eu casar com Barba Azul. Mas se eu estou com um Manauí, não é sobre... quando a gente está numa relação, a gente fala o quê? Meu amor. Meu namorado, meu marido, minha esposa, minha mulher. Só que aí a gente acaba, às vezes, usando esse pronome possessivo no sentido de poder sobre meu marido. Mas não é sobre poder, é sobre pertencer. As conexões humanas, elas são sobre pertencimento. A quem eu pertenço, a quem a minha conexão afetiva, a quem o meu laço pertence. Então, é sobre pertencer. Meu amor, minha mulher, minha Aline, né, minha deusa. Então, é sobre pertencer. Pertencer é de um lugar de respeito, honra, escolha. Eu escolho pertencer. É por Então, isso até que o arquétipo do pai tem que estar ativo, né? Para a gente poder saber proteger a quem a gente vai deixar que a gente pertença. Então, é sobre pertencer e receber do outro esse pertencimento. Porque também é um lugar de muita responsabilidade. Quando eu olho para uma pessoa e digo, você é meu amor, eu também, essa pessoa me pertence. Eu também estou pronta para defendê-la com unhas e dentes. Então, a conexão amorosa é sobre o pertencimento. E o pertencimento é um lugar que não tem controle. É um lugar de vulnerabilidade e é um lugar de confiar que essa pessoa vai rosnar e não vai dizer os nomes a ninguém. E aí é onde entra o grande dilema, porque a gente não está pronto para esse lugar.
Eu quero garantias, eu quero certezas, eu quero convicção. E não existe. É exatamente o contrário. Estar na conexão humana é estar habitando o espaço da incerteza. Porque é onde tudo se torna possível. Fala, Luana. Se você ainda lembrar o que era. Não, eu concordo com vocês nessa parte de quando a gente está no relacionamento, a gente tem que se abrir, tem que se vulnerabilizar, a gente tem toda essa relação que vocês falaram, eu concordo plenamente. Mas o que eu quis dizer, talvez eu não expressei corretamente, é que é com uma pessoa que a gente não conhece, que a gente não permite, tipo assim, que a gente pode escolher se vai permitir ou não essa pessoa te conhecer de verdade. E às vezes é uma pessoa que não é uma pessoa dentro do seu círculo que você realmente vai abrir esse espaço. É nesse sentido que eu estava falando de, tipo, dar muito poder a alguém que você vai te chamar por um nome e esse nome ser algo que vai ter algum poder sobre você, mas que é uma pessoa que você nem conhece ou uma pessoa que você conhece e não realmente não permitiu abrir todo esse leque de quem você é. E aí também, outra parte que eu estava pensando é, tipo, vamos supor, meu nome é Luana, não é meu caso, mas assim, a ideia é, meu nome é Luana, mas eu não me identifico com o nome que me deram. Então, é algo que foi escolhido antes de você, numa família que às vezes você não se identifica, numa tribo que às vezes você não identifica, porque você deveria se prender a essa realidade, sendo que tem muitas outras oportunidades, muitas outras formas de ver o mundo, muitos outros caminhos que você tem para seguir, entendeu? É meio que nessa ideia de, tipo, não sei, de um nome de aprisionar um ego criado por aquele lugar que você nasceu, que você frequenta, as relações que estão ao redor de você, mas se você sai um pouco, você poderia ver diferente, talvez até se conhecer melhor do que você se conhecia, nesse sentido. Isso com certeza, né? Faz todo sentido esse questionamento sobre o nome. Mas quando ela traz aqui o nome das moças, não quer dizer o nome mesmo, sabe? Marijuana. É o nome no sentido de ser capaz de invocar as forças arquetípicas profundas da mulher. Então, não é necessariamente o nome de batismo, né? A gente no conto traz o nome, tanto que vê esses contos de fadas Disney, a gente não sabe o nome dos personagens quase nenhum. Então, na verdade, não é sobre o nome, mas é sobre as forças arquetípicas instintivas da mulher. Esse homem é capaz de invocá-las, ele é capaz de lidar com a presença delas, ele as reconhece quando elas chegam, ele sabe olhar para você e dizer, hoje tá bruxona, hoje tá donzela. Ele consegue ver essas forças coexistindo no seu campo com um olhar, então é sobre ser capaz de identificar essa dualidade. Então não é necessariamente sobre o nome, porque o nome é algo muito complexo, né? Tem toda a parte histórica, cultural, a parte do país em que você habita. Acho que também é por isso que tem dois nomes. Um é o que você... Pera, sumiu. Um é o que você quer, lugar mais raso, o que você acha que você gosta, segundo o que foi ensinado que você deve gostar. E o outro é o seu self, que o seu self deseja, que aí já vai para esse lugar mais profundo. Isso, Rafa. Então, assim, primeiro nesse lugar dos nomes, né, de trazer, e outra, como é que eu sei, Aline, que essa pessoa é digna de saber esses nomes? Gente, esse conto vem depois de quem? Ele é o 4, quem é o 3? Vasalisa. Se você não aprendeu a se relacionar com a sua intuição e a enfrentar todas as tarefas da mãe morte, não tem Manauí para você, não. A estrutura que esse livro é montado, ele é específico. Se eu não consigo sobreviver ao predador inato, eu não tenho como enfrentar a babaiaga. Eu preciso primeiro aprender a sobreviver ao meu barba azul interno, para depois enfrentar a babaiaga. Mas para ter o barba azul interno, eu preciso ter descoberto a loba. Só a loba me ajuda a reconhecer o barba azul. Já estar carimbada do barba azul me ajuda a enfrentar a babaiaga.
E estar com a minha intuição desenvolvida me faz reconhecer um legítimo Manauí. Certo? Esses nomes também poderiam ser o consciente ou o inconsciente? Sim, só que os nomes aqui ela coloca como uma dualidade, né? Então, seria o aspecto dual do feminino. E aí, dual em quê? Dual em tudo. Aí, 3 pontinhos, preenche a lacuna. Né? Consciente, inconsciente, instintivo, selvagem, tipo, tudo que for parte dessa natureza dual do feminino. Então, esses nomes, eles se referem a todas essas camadas. Né? O conto traz 2 nomes para mostrar que não é um só, não para mostrar que são 2. Entende a diferença? Para mostrar que não é uno, para mostrar que é fragmentado. Então, depende muito da camada que se esteja abordando na relação. Se é uma relação de amizade, 2 nomes. Se é uma relação conjugal, 200. Não sei. Então, é mais sobre essa fragmentação complexa do feminino, que ela fala logo no começo, né? Não há dúvida quanto ao fato de o homem selvagem procurar, deixa eu ver se é esse. Não. Da mesma forma, não há ninguém que a mulher selvagem ame mais do que um parceiro que seja seu igual. No entanto, talvez desde o início dos tempos, incessantemente, aqueles que queriam ser seus parceiros não estão muito seguros de compreender a verdadeira natureza da mulher. Então, é sobre esse lugar dessa natureza. Se as mulheres querem que os homens as conheçam, que eles realmente as conheçam, elas têm de lhes ensinar algo do seu conhecimento profundo. Algumas mulheres dizem que estão cansadas, que já se esforçaram demais nessa área. Sugiro humildemente que elas estiveram tentando ensinar um homem sem vontade de aprender. A maioria dos homens quer saber, quer aprender. Quando os homens demonstram essa disposição, é a hora de fazer revelações. Não apenas a esmo, mas porque mais uma alma perguntou. Vocês verão que é assim. Segue-se, portanto, alguns dos pontos que irão tornar mais fácil para um homem compreender, para que ele venha na direção da mulher. É uma linguagem, a nossa linguagem. Agora, isso faz sentido porque não gostei desse conto. Não ressoou para mim porque ainda estou na floresta buscando a casa de Baba Yaga. Manauí ainda me parece conto de fada, história para boi dormir, mas faz sentido que haja uma ordem. Então, gente, ainda é preciso aprender a impor os limites, aprender a separar o joio do trigo, a separar, né, o milho mofado do milho bom. A gente ainda está em sair do arquétipo da boazinha demais, da doce demais, soltar a mãe boa demais. Então, quem ainda está na fase de Baba Yaga não vai conseguir se relacionar com o Manauí, porque é impossível de identificar um Manauí sem Vasalisa. Sem a boneca, eu não tenho como ver o Manauí. Todos vão parecer Manauí, até o Barba Azul. Então, eu não tenho como ter um relacionamento sólido com o outro sem o meu relacionamento com o meu self estar completamente curado. Essa doeu. É, né? Podia ser mais simples. Por que tem que ser de dentro para fora? Não podia ser de fora para dentro. É, doeu mesmo. Pois é. Aline, me lembrei de uma curiosidade, negócio de nome também, em alguns lugares do mundo, nos Estados Unidos eu sei que é assim, quem já morou lá ou mora fora sabe dizer, as pessoas têm 2 nomes, tem o primeiro e o segundo nome. Elas sempre se apresentam pelo primeiro nome, ou, no caso, pelo segundo, mas geralmente pelo primeiro nome. E aqui a gente tem Maria Alice, né, Ana Maria, e a gente se apresenta como Ana Maria, Maria Alice. Lá não. Eles têm 2 nomes que às vezes são completamente diferentes, um segundo que é homenagem a algum familiar e tal, e na maioria das vezes o que eles consideram como uma pessoa que realmente te conhece, amoroso, que realmente te conhece, quem sabe seu segundo nome. Quem você nunca contou seu segundo nome não é seu amigo de verdade, é um conhecido. Isso é tipo como se fosse um teste de confiança, entendeu? O segundo nome seria aí essa expressão da proximidade dessas pessoas. Me veio isso agora. Perfeito, ótimo exemplo. Esse segundo nome, ele traz aí um aspecto mais íntimo, né?
Ele denota uma certa intimidade. Bem, para vocês que não sabem, meu segundo nome é Cristina. Ah, vocês, eu deixo aqui meu segundo nome. É Aline Cristina. Cadê minha mãe que não está hoje? Então, é isso, Deus. Manauí é esse lugar de trazer um pontinho de reflexão antes de Mulher Esqueleto, para, poxa, para trazer também, eu gosto muito de Manauí, porque eu acho Manauí um respiro de, cara, ela diz aqui assim, ó, a maioria dos homens quer saber, quer aprender, e a gente acaba desvirtuando tudo e confundindo tudo e não entra no nosso self-service, depois quer ensinar a esse companheiro aquilo que nem a gente sabe sobre si mesma, e entra nesse grande caos, e entra no lugar, e aí tudo foi desvirtuado pela cultura, como que a mulher sabe edificar lá, então ela tem que ser responsável pela a educação desse homem, loucura, 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 pela educação desse homem, pela... Gente, que confusão. Como complicar o simples, né? Que já não é tão simples, mas como complicar mais aquilo que já é complexo? Porque complexo não é complicado. Complexo não é complicado. Complicado é o emaranhamento que a gente causa em cima disso tudo. Passando por cima das coisas, chega na mulher esqueleto, quando a relação evolui e entra na morte, a gente já se enreda na mulher esqueleto, já está toda cheia de nó, e sai no final o estrago. Larissa ainda. Né, Larissa? Um samba do crioulo doido. Não sabe se está catando osso, se está na floresta atrás da Baba-Yaga, está correndo do Barba Azul, se está esperando o Beagle do Manauê, está mais perdido que cego em tiroteio. Não, e ainda pior, não sabe os nossos nomes, aí pega a mulher esqueleto, se enreda no Barba Azul, quando olha, está querendo correr do Barba Azul e arrastando o Barba Azul junto, que é o que ele faz com a mulher esqueleto. Então, assim, é mais uma consciência de que está disponível sim. Só que, da mesma forma que encontrar uma mulher selvagem é algo que está sendo construído dentro da nossa sociedade, encontrar um homem selvagem também. Gente, eu atendo muitos homens. Eu falo muito de Deus, eu falo no meu Instagram, nas redes sociais para o feminino, mas eu tenho muitos homens que são atendidos. E eles também estão buscando entender suas vontades, seus desejos, seu ser profundo, lidar com a ânima, lidar com as energias, com as vozes, com os julgamentos. Eles também estão tentando descobrir esse lugar de liberdade, poder e voz. Porque no masculino a gente tem uma hierarquia muito alta. Então, quem tem poder fala, quem não tem obedece. E aí quebrar esse lugar de dizer, não, eu tenho voz, também é um desafio. Então também existe. Eu acho Manauí sabe, ter café não, minha filha. Faz sentido? Faz link com o que você falou da última vez. Acho que você me falou isso, se foi uma consulta que você fala o que é seu, na verdade, né, está disponível para você e ele fica gravitando em volta de você. E essa história do Manauê me lembrou um pouco isso, porque ele estava ali, né, naquela situação toda, estava ali. Precisava, as peças precisavam se encaixar para que ele realmente entrasse no universo daquela pessoa. Mas ele estava ali, toda essa situação estava gravitando, né, as mulheres. E aí é a mesma coisa. Enquanto a gente não resolve esses imbróglios da nossa própria vida, da nossa existência, da nossa autoconsciência, ou da falta dela em alguns momentos, né? Sei lá, não sei se é possessão demoníaca, se é encosto, se é anemia, se é fome, a gente não sabe bem o que está batendo, que de vez em quando a gente não é a gente. Então, quando a gente tem essa consciência da gente, que a gente sabe exatamente o que a gente quer e não aceita menos, é que as coisas que realmente ressoam para a gente aparecem na nossa vida. Todos os meus relacionamentos, a Aline sabe disso, desde que a gente começou a tratar, a Carol também, que eles ressoavam com a pessoa que eu era. A partir do momento que eles pararam de ressoar com a pessoa que eu era, eu abri mão. Eu deixei o universo levar embora para ser o encosto na vida de outras pessoas.
Entendeu? Aí a ideia é de você estar aberto para o que ressoa para você e você realmente melhorar a tua energia, a tua vibração, se conhecendo profundamente. Isso é doloroso, né? É doloroso, né? Buda dizia que viver é sofrer. E realmente, em alguns aspectos, quando se trata de autoconhecimento, a Aline sabe o tanto que eu choro. Tem hora que é doloroso você encarar determinadas faces de si mesmo, entender que você vai ter que resolver aquela questão ali com você, senão você vai carregá-la com você por mais, Deus sabe quantas encarnações, e quanto mais você vai se afastar de realmente fazer uma diferença na sua vida, na vida das pessoas que estão próximas a ti. Então, essa história do Manauê realmente me lembra isso, de tudo estar gravitando em volta da gente, não dá uma esperança. A gente só precisa estar pronto para, o universo é meu, então daqui. Tô querendo. E essa frase diz assim: o que é destinado a você não passa por você. Ele gira ao seu redor repetidas vezes até que você esteja pronto para receber. Como é que é? O que é destinado a você? O que é destinado... Eu vou colocar lá, deixa eu ver se eu consigo copiar a imagem. Coloca lá no grupo, que é para a gente copiar, eu vou colocar no meu quadro daquele meu quadro do ano, cheio de foto, tem a Baba Yaga, agora eu vou botar o Manauê, todos os capítulos que a gente vai lendo, eu crio uma arte no chat GPT e coloco lá, que é para eu estar sempre me lembrando do que aquele conto me trouxe. E aí eu coloco essa frase aí no meio. Ele diz: o que é destinado a você não passa por você. Ele gira ao seu redor repetidas vezes até que você esteja pronto para receber. Outra característica também, Deus, que eu quero trazer, que eu trabalhei essa semana, trabalhei inclusive hoje no atendimento, é sobre a energia de cocriação e algumas deturpações que a gente traz sobre isso. Então, falando sobre relacionamento e a importância de ter passado por esses outros capítulos do livro para chegar em Manauí, por passar por Baba Yaga, por passar por enfrentar a floresta, enfrentar a caveira incandescente, enfrentar os desafios de Baba Yaga e passar por esse lugar realmente de entrar numa relação com o nosso self-morte, com a nossa versão, né, Baba Yaga. Que é o fato de que, quando a gente vai co-criar uma realidade, às vezes, quando a gente traz na parte energética terapêutica a cocriação, parece que você vai simplesmente manifestar essa energia e fazer com que essa energia seja aquilo que você deseja. Mas não é assim que funciona. Energia não pode ser criada e não pode ser destruída, é uma força. Então, se eu não posso nem criar nem destruir essa energia, a gente parte de outro conceito, que é o conceito da disponibilidade, de que tudo que existe, que eu desejo, já está disponível, eu apenas não sei. Por isso que uma das frases do Axis é o tipo, né, o universo que está disponível, revele-me. Né, como pode melhorar? O que mais é possível? Porque eu não sou capaz de ver para acessar, e eu preciso ver para poder ter, para poder co-criar, para poder, então, trazer para mim. Só que quando a gente vê esses murais de metas, esses murais dos sonhos, a gente às vezes vê a pessoa intencionando aquela imagem de uma forma estática. Então, para que eu possa me conectar àquela realidade, eu tenho que visualizar eu me tornando aquilo que está na imagem. Eu quero viajar ao mundo. Então, eu começo a visualizar vários países, vários países, vários países, e às vezes eu vou passar 10 anos visualizando vários países. E aí eu começo a visualizar eu viajando, tirando meu passaporte, aprendendo vários idiomas, sendo a pessoa que vive essa realidade, para que eu possa mudar a meu pulso, eu possa mudar a minha frequência e o meu campo toroidal, para que então eu acesse essa dimensão. Deu uma complicada. Mas, se a gente trouxer para o Manauí, se eu não trabalhei o meu campo de manifestação para ser a pessoa que é capaz de sustentar um relacionamento instintivo em que eu honro o meu self selvagem, como é que eu vou trazer o Manauí? Vai virar uma mesa na parede. Então, eu preciso primeiro me tornar a pessoa que vive esse relacionamento tão abundante, confiante, seguro, para que então eu passe a acessar a frequência dessa realidade em que essa relação está disponível.
E aí, na prática, o que a gente vai ver? É a questão delas já estarem se preparando. Eu tinha certeza de que ele iria chegar. Exatamente, Carol. Então, na prática, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai encontrar vários relatos de mulheres que focaram em si mesmas, na sua terapia, no seu processo, tiraram um ano sabático. Pronto, um livro que eu amo, Comer, Rezar e Amar, que eu tenho uma tatuagem dele, essa antevazinha dele. Então, Comer, Rezar e Amar, ela passa a olhar para ela, a curar ela, a viver as experiências, a resgatar os prazeres, a entrar no processo de espiritualidade e cura dela, quando no final, embale, nada com nada, completamente fora da rotina dela, ela encontra Felipe. E aí lá ela encontra um homem que está vivendo o mesmo processo pós-divórcio, resgatando o seu próprio self instintivo, vivendo a sua vida dos sonhos, e aí então eles se conectam. E ela, claro, tem muito medo disso tudo, mas aí eles se conectam. E o filme faz um romance, faz um drama enorme que não tem no livro. No filme ela quer terminar e ela se assusta e bota aquela mulher bem temperamental. Mas no livro não tem nada disso, não. Ela fica com ele pronto. Então, a gente tem essa conexão acontecendo, tá? Então, eu preciso me tornar para acessar. Eu quero passar em um concurso e levar uma vida concursada. Se eu coloco a foto de um concurso e fico me visualizando passar num concurso, provavelmente eu não vou passar. Agora, se eu começo a visualizar esse concurso e, ao mesmo tempo, já me ver estudando esse final de semana, não é automático? A gente não começa a se ver vivendo essa vida pré-concurso? Eu já começo a pensar, eu quero viajar, quero morar fora do país, quero ir para a Austrália. Eu já começo automaticamente a manifestar uma realidade em que eu estou, já começo a pensar na minha mala, começo a pensar nas coisas que eu vou levar, onde é que eu vou morar lá, já paro para procurar Airbnb. Tudo isso vai fazendo com que eu me torne a pessoa que vive isso. Se eu só ficar desejando uma vida na Austrália sem saber nem quanto é a passagem, qual a chance de eu ir? Então, todas as vezes que vocês manifestaram uma mudança de realidade, vocês se alinharam a uma versão pessoal que se conecta a essa dimensão em que essa realidade estava disponível. Conseguem ver que sempre fizeram isso? Que todas as vezes que vocês intencionaram algo e não conseguiram, vocês não estavam se conectando à sua versão que acessa isso. Porque essa realidade já existe. Faz sentido? Intenção, faz todo sentido. Muito. Intenção, comportamento, hábito, prática, até tornar-se. Até porque sem ação nada se transforma. Mas aí, aqui eu não estou... O que você falou, Lu? Aqui eu não estou falando nem da ação. Aqui eu estou falando de você intencionar e colocar a sua energia de manifestação no lugar certo. Que é o que a gente trabalhou no domingo, ilusões. Então, se eu não me torno... Não é só sobre agir, mas é sobre entender que eu preciso passar pelos capítulos iniciáticos do livro para acessar a realidade em que eu sou capaz de sustentar a relação com o self-instintivo. Sabe por quê? Porque esse homem que é capaz de fazer tudo isso, tanto que ele desposa, essa é a donzela que ele escolhe. Esse homem que tem o self-instintivo, ele também procura uma mulher selvagem. Ela fala aqui, não há dúvida quanto ao fato de o homem selvagem procurar sua noiva nas profundezas da terra. Ele quer uma mulher que esteja tão enraizada quanto ele. Que também tenha. Então, não sou apenas eu. O homem pronto, ele também quer a mulher pronta. Ele está disposto a tudo isso, ele está disposto a se vulnerabilizar, ele está disposto a falar das suas dores, ele está disposto a construir algo. E quantas mulheres não estão? Quantas deusinhas eu tenho conhecido e encontrado que ainda estão no estado tão iniciático, tão no comecinho da jornada, que nunca fizeram terapia na vida, que não entendem as próprias emoções, que não sabem falar, que não sabem expressar o que estão sentindo. Estão lá no comecinho, é tão bonitinho. Nem sabem o que estão sentindo, nem sabem nomear as próprias emoções. Entendem? Uma jornada resulta na outra. E aí o próximo capítulo é entender que na hora que esses dois se conectam, desculpa, Rafa, te cortei. Na hora que esses dois se conectam,
a relação ela vai fazer o quê? Iniciar. Eles não casaram? Eles casam, né? Ele não leva as duas mulheres. Só que agora eles vão ter que lidar com as verdadeiras faces do amor. E aí vem mulher esqueleto. Porque ela vai enredada junto. Quando ele puxa do alto mar. Essa versão profunda da conexão afetiva. Que é onde geralmente o bicho pega, que é onde a gente se assusta. Fala, Deus. Tô animada pro Mulher Esqueleto. Mas eu queria falar outra coisa, na verdade. Quando você falou uma coisa muito interessante que eu não tinha parado para pensar, que energia é força, né? Então ela não tem como criar nem destruir. Aí eu pensei assim, verdade, porque força só transforma. Só que você usou outra palavra. Você consegue lembrar o que é? Não, né? Eu queria lembrar porque eu achei muito interessante, eu nunca tinha tido contato com esse conceito. Você Tá quis gravado, viu? dizer. Ah, boa! Vou olhar, vou voltar. Muito obrigada, ótimo. Não lembro. Alguém lembra o que eu falei? Não tem problema, não, eu vou olhar mesmo, porque foi muito interessante. Obrigada. É legal se É você isso. tivesse esquecido, olhou agora e era para estar gravando, já pensou? Você era para estar gravando, agora Tá vou ver se eu me lembro, gravando. depois eu te falo. É isso. São forças, né? A energia, ela não é criada nem destruída. Ela é uma força, ela apenas existe. Então, a gente tem que acessar a realidade disponível. Gente, e assim, por mais que nós mulheres, eu também estou solteira, que a gente esteja passando por uma série de desafios nessa nova geração, nessa fase que está tudo muito novo, a gente está criando um novo nível de conexão com muita liberdade, muita voz, tendo o poder de escolher que as nossas ancestrais não tiveram, tendo o poder de escolher ter filhos ou não, de casar ou não, de escolher morar onde quiser. Então, a gente está com o poder de escolha que as nossas gerações ancestrais não tiveram. Mas, mesmo dentro desse conceito, gente, eu conheço, atendo, cuido, tenho uma amizade com casais lindíssimos. Humanos. Não estou desumanizando, não. Não é conto de fadas Disney, de torcido deturpado, em que geralmente reside o sacrifício do feminino. Não. Lindos, com respeito, com parceria, com cura, com diálogo, com evolução. Então, eu tenho a alegria de conviver com esses casais e é uma honra para mim conhecer tanto o homem quanto a mulher, casais de amigos muito próximos, né, em que o tempo vai passando, as faces vão mudando, a cor do cabelo vai mudando, mas a relação ela vai se renovando. Então, está disponível, como diz os meninos da consciência, né? Está disponível para eles, está disponível para mim. Enquanto eu escolho acessar essa realidade. Então, também tem esse olhar. Gente, mais alguma informação que vocês queiram trazer? A gente não consegue fazer em uma horinha esse estudo, né? Hoje de ser Manauí vai ser 40 minutos rapidão. Lá vamos nós com 1 hora e meia de Manauí. Bem, para finalizar, vamos trabalhar então Mulher Esqueleto no próximo capítulo, encarnando a natureza da vida, morte e vida do amor. A Caçada, quando o coração é um caçador solitário. É um capítulo um pouquinho mais longo, porque ele quebra bastante o ponto. Então, vamos ler com calma. E é um capítulo lindo, que eu sou apaixonada por esse capítulo. E aí, depois a gente pega Patinho Feio, sai da vida amorosa e passa para as outras relações. Por quê? Porque a gente sai da relação amorosa, veja o raciocínio, a gente pega os capítulos 4 e 5 para relacionamento conjugal, conexão afetivo sexual, e passa, então, para conexão apenas afetiva, que é a família. Né? Então, a gente expande para mais esse lugar. Mais alguma coisa que vocês queiram comentar? Microfones abertos. Tirar um print. Eita, Ilha saiu. Deixa eu ver se ela volta. Vou me arrumar bonita, peraí. Só agradecer muito mesmo, Aline. Muito bom, muito obrigada, viu? Estou muito feliz, outras meninas também vindo buscar. Gente, a gente está no capítulo 4 ainda, então divulguem, vamos trazer mais mulheres para esse estudo. Eu estou falando muito com as meninas que a gente está fazendo de uma maneira tão bacana que mesmo quem não está lendo e ainda não está conseguindo pegar o livro e ler, que também é um chamado,
Eu acho que só de ouvir esse nosso estudo já traz bastante conhecimento, né? Eu tenho mandado algumas gravações para algumas deusinhas e Eu principalmente essa meninada mais jovem. eu não participei do Vasalisa, né? E aí eu assisti. E tinha uma amiga minha em casa. E ela ficou assim, ó. Meu Deus, eu nunca li esse livro e eu consegui absorver tudo. Então, tá sendo muito massa. Então, podem divulgar o link, enviar o vídeo, né? Eu tenho uma amiga que está precisando aprender sobre La Loba, sobre Barba Azul, e chamar para o grupo, né? Que é gratuito. E a gente ele vai gratuito até o final desse livro, provavelmente depois vai se transformar, mas a gente vai até o final nesse processo, né? Lendo conto a conto. Vou tirar foto. Ops, Sumiu. espera aí, sumi. Tirar mais uma. Ficou ótimo. Deixa eu mandar no grupo. Bateu? Bateu. Deixa eu ver se enviou. Eu acho que ficaram os dois bonitos. Acho que o primeiro ficou melhor. Deixa eu ver. Pronto. Vou apagar o segundo. Gente, só gratidão. Nos encontramos em breve. E muito obrigada a todos vocês, né? Muita harmonia, muita tranquilidade. Eu vou finalizar a gravação, mas aí eu vou colocar no grupo a Stellari Song e vou pedir que vocês assistam individualmente mesmo. E tragam uma reflexão, um respiro, um acolhimento, né, para o peito, para estar sentindo a energia de amor incondicional, se conectando a esse campo de Love Flame, deixando ele ativado. Então, né, ouvindo a música, pode ouvir duas vezes, se quiser. Vamos trazer hoje para Manauí apenas a conexão mesmo com o nosso coração, né, com a nossa energia de amor, de nos permitirmos também, né, entrar nesse lugar de amar e ser amada, de pertencer, certo? Gratidão. Encerrar a gravação. Tchau, tchau.